Deixa eu saber uma coisa. Quem está vindo aqui pela primeira vez hoje à noite? Levanta a mão para a gente conhecer. Amém. Fique com a mão levantada. Amém. Estou vendo mãe e filha ali, estavam na bilheteira, é isso? Na sexta-feira. Fica com a mão levantada. Agora fica de pé, por favor. Vocês que estão vindo a primeira vez. Vocês vão receber um abraço aí do pessoal da igreja, um abraço de boas-vindas. Sejam muito bem-vindos aqui. A palavra de Deus alcança cada coração de cada um de vocês. Sábado viajei para Natal, ontem viajei com a Camila, Gabizinha já estava lá. Nós fomos para um casamento, ontem à noite, e eu confesso aos irmãos que eu quase não chegava. A gente conversando, eu fui esperar Daniel e Rebeca, que por coincidência, a gente nem combinou, eles estão comemorando 2 anos de casados e foram comemorar no mesmo hotel que nós estávamos, né? E aí Daniel ligou para mim e disse: pastor, o senhor está onde? Estou em Natal, vim para um casamento. Eu disse: meu irmão, baixei um programa no celular. Bacana demais, né, Júlio? Bacana demais. Eu estou vendo teu carro, bicho. E eu, como não sou muito ligado nessas coisas, né? Poxa, eu quero baixar também. Né? E aí ele foi me enrolando, né? Me diz o número do teu apartamento, que eu acho que a câmera chega lá dentro. Aí vai dar certo. E de repente ele caiu na risada. Ele, quando foi estacionar o carro, viu meu carro lá. E a gente teve um tempo hoje pela manhã. Depois fomos procurar o restaurante do Pai de Brisa, né? Rodou, que no fim, quando a gente olhou a hora, tive que vir voar, eita, não posso dizer, né? Eu vinha correndo. Mas tive que vir correndo, senão quase que não chegava a tempo. Mas chegamos, né? E estou muito feliz assim de ver e de estar mais uma vez com os irmãos. Sempre que a gente se reúne, é uma alegria renovada nos nossos corações. Rever alguns irmãos no Metanoia, né? Já ansioso para encontrar outros. E como é bom a gente poder estar compartilhando, especialmente da palavra de Deus. Hoje o Senhor colocou uma palavra no meu coração sobre adoração, né? Com base na vida de Moisés, uma vida transformada pela adoração. É sobre isso que eu quero falar hoje, uma vida transformada pela adoração. E para quem não conhece muito a história de Moisés, Moisés é, talvez no Antigo Testamento, o maior personagem, né? Se não um dos maiores, mas um dos maiores personagens, sem dúvida. E Moisés foi, sem dúvida, o maior legislador de Israel. Foi aquele a quem Deus entregou as leis, e ele, como legislador, como juiz, como líder, né, trouxe um impacto muito grande para toda a história do povo hebreu. Mas a origem de Moisés tem algumas particularidades, assim, que Moisés ele não nasce num contexto muito fácil. Moisés nasce numa época e num ambiente onde havia uma disputa, né? Na verdade uma desavença entre dois povos, os israelitas e os egípcios. E eles dividem o mesmo espaço, apesar de nunca se misturarem. É interessante isso.
Durante os 400 anos que os israelitas passaram no Egito, eles não abandonaram a aliança que haviam recebido dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Mas a gente vê que é uma fidelidade quase que displicente e superficial, porque embora os israelitas mantivessem a cultura e a aliança, como a circuncisão, por exemplo, eles não abriram mão de ser um povo separado dos egípcios, embora habitando entre os egípcios. Eles não tinham mais essa relação viva e íntima com o Deus dos seus antepassados. Quer dizer, eles manteram o costume, conseguiram manter a cultura ali mesmo entre os egípcios, e até as histórias a respeito daquilo que o Deus dos seus antepassados fazia, quer dizer, eles tinham histórias sobre Deus, mas não conseguiram manter a relação viva com esse Deus. Então Moisés nasce nesse contexto. De um lado os egípcios, que representam o paganismo completo, e os israelitas, que representam uma antiga aliança, mas que está meio apagada porque eles perderam o contato com Deus vivo. E a opressão é muito pesada sobre o povo. Moisés nasce como escravo, num momento onde o faraó, rei do Egito, ele manda que todos os homens, todos os meninos nascidos entre os hebreus sejam mortos pelas parteiras. Eles estavam preocupados com o crescimento dos israelitas dentro do Egito. E o que acontece é que Moisés é alguém escolhido por Deus. E assim que sua mãe o vê, ela esconde o menino, guarda o menino. Não podendo mais guardar em casa, no terceiro mês ela lança Moisés nas águas do Nilo, numa espécie de jangada, numa espécie de cesta. Moisés vai descendo o Nilo e a sua irmã Miriam vai acompanhando, até que ele vai bater na filha de Faraó. Ela está tomando banho, e quando ela vê o menino, Moisés é tão bonito, tão lindo, que ela decide criar Moisés no palácio. Então, dentro desse ambiente é que Moisés é criado. Ele é filho biológico de israelitas, e ele é criado, educado como filho da filha de Faraó. E um detalhe: Deus providenciou que a mãe biológica de Moisés se tornasse a sua babá. Se tornou sua ama de leite e depois sua babá. Olha como Deus faz as coisas. Então, Moisés primeiramente recebeu de sua mãe as histórias tradicionais a respeito do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e as maravilhas que ele havia feito no passado. E ao mesmo tempo ele recebe toda aquela formação, toda aquela educação dos egípcios. Como príncipe do Egito, certamente Moisés não era um cidadão qualquer. Ele foi alguém muito bem instruído, um guerreiro. A gente vai ver alguns detalhes agora há pouco. Mas tudo isso não impede que Moisés vivencie a sua crise existencial, porque na realidade é um conflito entre dois mundos. Ele é meio hebreu, meio egípcio. Na cabeça dele, esses dois universos estão se contrapondo o tempo todo. Tanto é que no capítulo 2 de Êxodo, Moisés, já homem, já adulto, ele desce para ver as construções, e as construções egípcias nessa época foram edificadas pelo braço dos hebreus, pela escravidão dos hebreus. Moisés vê que um egípcio oprime e bate num israelita. E nesse momento é como se a natureza hebraica de Moisés se levantasse.
E toda a instrução, inclusive militar, que ele recebeu do egípcio, vem à tona. E ele mata o egípcio e defende um israelita, que é seu povo. A partir desse momento, Moisés agora se vê marginalizado, porque Faraó descobre esse fato e quer matar Moisés. Moisés é obrigado a fugir do Egito. E ele passa um período de aproximadamente 40 anos escondido no deserto. Ali no deserto ele encontra a esposa, constitui família, e a vida de Moisés tem tudo para terminar no marasmo de um pastor no Oriente Médio ali, cuidando das suas ovelhas, de casa para o deserto, do deserto para casa, né? Só que há um detalhe nessa história, é que Deus tinha um propósito na vida de Moisés. E tudo o que aconteceu na vida desse homem, desde o seu livramento ali, do seu nascimento, até aquele momento em que ele se encontra em Midian e ele tem essa visão, até o momento em que Deus se revela pessoalmente a Moisés, vão concordar com esse fato. Moisés é alguém escolhido por Deus dentro de um plano já pré-estabelecido. E aí nós chegamos em Êxodo 3, a partir do verso 11, nesse encontro, nesse momento, onde o Deus das histórias se transforma no Deus real, o Todo-Poderoso, o Deus presente na vida de Moisés. Êxodo 3, capítulo 11, diz assim: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Algumas versões dizem: vocês voltarão e adorarão neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e lhes perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Quando Moisés tem essa visão de Deus, ele vê um arbusto, uma árvore que queima, que arde. E Moisés, tendo essa visão, ele fica curioso para saber como é que pode um arbusto se queimar, ou melhor, arder em chamas, sem que a planta se consuma, sem que o fogo destrua aquela planta. E ele fica maravilhado com aquela visão. E ele pensa consigo: eu vou até lá e vou ver que maravilha é essa, o que está acontecendo. Porque o fogo arde, mas a planta não se queima. E é nesse momento que Deus, da chama de dentro do arbusto, fala com Moisés: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque esse lugar é um lugar sagrado, é terra santa. E Deus passa a revelar a Moisés o plano que ele tinha para a sua vida: você vai libertar o meu povo da opressão do Egito. Só que Moisés, ele está traumatizado com os acontecimentos dos últimos anos. Filho adotivo, autoestima lá embaixo, fugitivo. Como é que ele iria voltar a encarar Faraó se ele já saiu de lá corrido? Ele está bem estabelecido, sua vida já está estabilizada, ele não tem muito mais o que esperar. Além de tudo, Moisés é um homem de língua pesada, fala difícil. Talvez ele fosse
gago, fanho, não sei. Mas a língua de Moisés é uma língua presa, arrastada. Como é que ele vai chegar proclamando a palavra de Deus? Imagina o que é você pedir para alguém que tem deficiência na fala para se manifestar em público. O sujeito treme. E logo de cara, você não fiz nem seminário, nem nada, como é que pode? Nem um curso com Tânia Castelhano de oratória, como é que eu vou encarar esse povo? É essa a grande crise de Moisés. E o que nos chama a atenção, em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção, é a palavra que ele dá no verso 11. Moisés, porém, respondeu: quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? E não é assim muitas vezes conosco? Hein, Petrônio? Não é assim muitas vezes conosco, Carlita? Deus tem um plano na nossa vida, Deus tem uma missão, mas por todo o nosso histórico de vida, por todos os padrões, as palavras que recebemos, as rejeições que muitos já enfrentaram, as experiências negativas, as acusações, até as mancadas que a gente deu na vida, num momento como esse, a primeira reação nossa é como essa de Moisés: quem sou eu? Não é possível, tem alguma coisa errada. Tanta gente boa para Deus escolher e Deus vem falar comigo. E talvez você tenha entrado aqui hoje à noite com essa questão dentro de si: quem sou eu? E essa resposta ela pode ser respondida em duas dimensões. A primeira dimensão é na dimensão do ser mesmo. O que eu sou enquanto gente, enquanto pessoa. O valor que eu tenho para Deus, para os outros, para mim. É o que a gente chama de autoestima. A opinião que eu tenho construído ao meu respeito. E a outra dimensão é a dimensão do meu potencial de realização, da minha capacidade de produzir, de criar. E cada um aqui tem dons e talentos específicos, habilidades específicas. Daí vem os interesses, né? Um é mais interessado no campo das artes, o outro é mais interessado no campo da lógica, o outro é mais interessado na música, o outro vai ser mais interessado, sei lá, enfim. O fato é que nessa segunda dimensão, Moisés também tinha conceitos a seu respeito, talvez bem maiores do que até em relação ao seu próprio ser, porque ele pergunta: quem sou eu? E há pessoas aqui hoje à noite que talvez não saibam nem o que são em nenhuma dessas dimensões, nem em relação ao ser, nem em relação ao seu potencial de realização. Alguém chega para fulano e diz: e aí, tudo bem, quem é você? Ele diz: pai, não sei, eu sou Marcos Pinto, eu sou artista plástico, eu moro em Manaíra, eu tenho tal habilidade, eu adoro fazer o que faço. Ele está falando do seu potencial de realização, mas ainda não representa o que ele é de fato, porque o que ele é está muito bem guardado aqui dentro. E dificilmente a gente revela quem nós somos. Nós somos muito mais habituados a responder dentro daquilo que nós fazemos, dentro do nosso potencial criativo. Mas há pessoas que não sabem responder essa pergunta nem de um jeito nem de outro. E assim estava Moisés: quem sou eu para? Imagina aí na tua mente: quem sou eu para? No caso de Moisés, você bota 3 pontinhos assim, e ele diz: para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito. Era algo impossível.
impossível. Agora você tem que pensar se colocando nessa questão: quem sou eu para? E eu lhe pergunto, qual é o seu desafio? Qual é o seu grande sonho? Talvez alguém se pergunte assim: quem sou eu para ser bem-sucedido no campo profissional? Outro pode dizer: quem sou eu para ser bem-sucedido no campo dos relacionamentos, para encontrar uma pessoa de Deus? Quem sou eu para me tornar alguém sobre quem a bênção de Deus vai estar estendida? Quem sou eu para ser um instrumento nas mãos de Deus? Essa era a grande crise existencial de Moisés. E quando Deus se revela a Moisés, essas respostas começam a ser respondidas. Porque a primeira coisa que Deus fala a Moisés é que mais importante do que ele poderia ser ou fazer, e aí eu já quero entrar no segundo ponto, é o fato de que Deus estará com ele. Mais importante do que Moisés, propriamente dito, a capacidade que ele tinha de discursar diante do faraó, porque além do discurso com o faraó, ele teria que convencer o povo a vir com ele. Já imaginou? O povo de Deus, eu vim aqui para libertar vocês da escravidão de faraó. Ele ia levar uma vaia, né? De cara, tomate, ovo, sai daí, que conversa é essa? Só que a vida de alguém que pertence a Deus, ela não depende necessariamente da minha capacidade humana, não depende desse sistema, porque a habilidade Moisés havia recebido de fato por sua criação como príncipe do Egito. Só que nesse momento Moisés se lembra que quando ele tentou resolver as coisas com a sua própria força, deu errado. Porque no coração, a vontade de Deus, ela já estava sendo moldada no coração de Moisés, sem que ele o soubesse. O problema é que Moisés tenta executar a vontade de Deus sem conhecer aquilo que Deus queria que ele conhecesse, que era a presença e o caráter do próprio Deus. E quando Moisés age com suas próprias forças, não dá em nada. Um próprio israelita se levanta contra ele, é por isso que ele foge. Então você imagina a frustração de Moisés: meu irmão, não vou me meter mais nisso. Olha, vocês que já são barbudos, que se entendam, deixa os egípcios tratarem com os hebreus. Eu tentei ajudar, não deu certo, eu vou viver minha vidinha. Deus agora se apresenta a Moisés para lançar Moisés numa outra direção. E qual é a palavra que ele diz? Eu estarei com você. Eu estarei com você. É isso que faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Porque eu e você conhecemos pessoas que, do ponto de vista humano, usando as estratégias humanas, elas são pessoas extremamente bem-sucedidas. Elas conseguem grandes realizações, grandes feitos, mas existencialmente são pessoas falidas. Essa é a grande realidade. Do ponto de vista do ser, da alma, são pessoas infelizes. São pessoas desnorteadas. E Deus se revela a Moisés para dizer:
Moisés, não interessa quem você é e o que você é capaz de fazer, mas eu quero que você entenda que a partir de hoje eu estarei com você. É por isso que Moisés agora, ele precisa ser convencido por Deus de que ele não vai falhar, porque na realidade essa obra não depende da capacidade dele, depende do fato de Deus estar com ele, e não somente isso. Olha a questão de Moisés. O que é que eu vou dizer para os israelitas? Eles não vão me ouvir, Senhor. O que é que eu vou dizer para o faraó? Não está na Bíblia não, mas devia estar, né? É como se Moisés tivesse dito: ele vai arrancar a minha cabeça. Mas o fato é que Deus não se interessa com essa questão. Ele quer que Moisés pare, se aquiete e entenda que a partir daquele momento Deus estaria com ele. Por isso, e daí viria o seu êxito, a sua vitória. Da mesma forma, meu irmão, minha irmã, a sua vitória não está na sua capacidade de fazer, realizar, conquistar, argumentar, não está no seu poder de persuasão, não está na sua capacidade financeira, não está na quantidade de pessoas que estão do seu lado. A sua vitória, a minha vitória, depende do fato de Deus estar conosco, e isso é o suficiente. Aleluia. Amém? Amém. Eu estarei com você. Foi essa a promessa que Deus fez a Moisés. Mas em terceiro lugar, diz o texto que Deus requeriu de Moisés algo. No versículo 12, ele diz assim: quando você tirar o povo do Egito, vocês voltarão e prestarão culto a Deus neste monte. No mesmo lugar onde eu estou falando com vocês, você vai voltar para cá, neste monte, e vocês me adorarão, vocês vão me prestar culto. A gente canta uma canção aqui que tem tudo a ver com a história de Moisés, né? Eu já vi a sarça ardente, eu já vi o mar se abrir, eu já vi os cavaleiros de Faraó se afogarem, eu já vejo os relâmpagos, a trombeta me chamar, é a voz do meu amado, me ajuda, me chamando pra subir, subir, subir. Eu vou me perder em meio à nuvem de glória, me encontrar diante de tua face, me perder em meio à nuvem de glória, me encontrar diante de tua face. Eu vou subir a montanha. Amém. Muita gente canta, mas não entende a profundidade do que está sendo cantado. É que biblicamente a montanha representa esse lugar de intimidade com Deus. Abraão foi um grande homem de Deus. Deus disse a Abraão: Abraão, eu vou querer algo de ti, eu quero teu filho. Para onde é que Abraão vai oferecer Isaac em sacrifício? Na montanha, sobe o monte. Moisés, quando ele vê a face de Deus naquela sarça ardente, e é algo que tipifica o próprio Jesus Cristo, aquilo que teologicamente se chama de teofania, quando Deus se revela através de elementos naturais. Jesus se apresentou dentro dessa sarça ardente, foi no monte. Quando ele consegue retirar os israelitas no monte para adorar, e Moisés sobe a montanha
E nesse encontro com Deus, houve terremoto, houve relâmpago, houve trovões, houve fumaça. Diz que o monte fumegou por causa da glória de Deus. Era para esses lugares que Jesus se retirava. Era para aí que Jesus subia, para buscar intimidade com o Pai. Era de lá que ele recebia revelação, era de lá que ele recebia poder, mais poder. Era no monte. Deus diz: vocês virão e voltarão e me adorarão neste monte. Por que será que o povo é levado a adorar a Deus? Porque na realidade eles ainda não conheciam o Deus como Ele realmente era. E a adoração é algo que nos aproxima de Deus. A partir do momento em que eu entrego a minha vida em adoração ao Deus verdadeiro, inevitavelmente isso atrai o coração de Deus à vida do adorador. Porque na realidade foi para isso que nós nascemos, é para isso que nós existimos, para refletir a glória do Deus Criador, Deus Todo-Poderoso. Ele se apresenta como eu sou e ele requer de Moisés essa adoração. Eu me torno semelhante àquilo a que eu adoro. A A.W. Tozer diz assim que a proximidade ela gera semelhança. E quanto mais eu me aproximo de Deus para adorá-lo, mais parecido com Deus eu me torno. É isso que você precisa entender, meu irmão. Eu não sei de onde você veio, se você nasceu aqui em João Pessoa, ou em Brasília, ou em outro país, não interessa. Todo ser humano, ele nasceu com esse propósito exclusivo de adorar a Deus, de refletir a sua glória. A partir do momento em que eu me nego a adorar esse Deus, seja conscientemente ou inconscientemente, eu estou rejeitando a minha própria natureza. Eu estou dando as costas para o propósito para o qual eu fui criado. Tanto que Moisés, a partir do momento em que ele vê aquela sarça ardente, o seu maravilhamento é como um sinal de adoração a Deus. E o Senhor diz: vocês irão e voltarão e me adorarão nesse lugar. É a partir desse momento que eu e você precisamos entender que a nossa vida ela deve ser transformada também à medida em que eu reconheço a grandeza desse Deus eu sou, desse grande eu sou. Eu preciso reconhecer que não há outro Deus além dele. Que toda a minha vida, e quando eu falo em adoração, eu não falo simplesmente por cantar, né? Porque falar em adoração a gente pensa logo no culto aqui dentro, né, nas nossas manifestações de palmas, de músicas. Não, é adorar a Deus com toda a minha vida, em obediência à sua vontade. E aí eu posso adorar a Deus em qualquer área, em qualquer dimensão da minha vida. É quando em qualquer área, em qualquer dimensão eu reconheço que comigo está um Deus que é sobre todas as coisas. Eu preciso reconhecer esse Deus a todo instante, a todo momento, a toda hora. Era para essa dimensão que Deus estava chamando Moisés. Estava trazendo Moisés de volta ao grande propósito da sua existência. Até o fato dele libertar os israelitas era algo secundário, porque mais importante do que o serviço de Moisés, os atos de Moisés, Deus estava interessado no Moisés adorador, na adoração de Moisés. E você vai reconhecer comigo que a partir
daquele momento, Moisés, ele não é mais o mesmo. Ele que era um homem alheio a Deus, indiferente à vontade de Deus, que está ali vivendo a sua vidinha egocêntrica, tem os seus próprios projetos, sua esposa, seu trabalho, seus filhos. A partir daquele momento, ele se torna um servo de Deus. Mas há essa via que também nos transforma à imagem e semelhança dele, que é a via da adoração. Abra comigo sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 1, versículo 7. Há uma revelação extraordinária que eu não pude deixar de associar a essa figura da sarça ardente. Jesus, no livro de Apocalipse, ele é apresentado como alguém cujos cabelos, a barba são reluzentes, são brancos como a lã, a neve. Os olhos são como chamas de fogo. Na sua boca sai como uma espada de dois gumes. Os seus pés são como bronze polido, reluzente. É o fulgor da glória de Jesus, de Cristo. Lá em Êxodo, ele foi apresentado nessa chama, nessa sarça ardente. E aqui em Hebreus, escrevendo aos Hebreus, eu acredito que Paulo escreveu os Hebreus, embora não esteja dito, mas essa é uma tese minha. Escrevendo aos Hebreus, diz que quanto aos anjos, ele diz, Deus falando, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Ele faz dos seus anjos como vento, dos seus servos clarões reluzentes. Outras versões diz chamas de fogo. Quem tem outra versão? Labaredas de fogo. Sabe por quê? Porque você se torna tão semelhante quanto aquilo que você adora. Proximidade é semelhança. Diz que a partir desse momento em que Moisés volta e adora no Monte Horebe, a cada encontro que Moisés tem com o Senhor na tenda, eles ficavam sozinhos. Deus falava com Moisés face a face. Quando Moisés saía da tenda, o rosto dele brilhava por causa da glória do Senhor na vida dele. A palavra do Senhor fala a respeito de Estevão. Estevão foi um dos primeiros diáconos da igreja, um homem cheio do Espírito Santo. Os judeus ficaram indignados porque Estevão defendia a fé em Jesus Cristo. E ele começou a fazer uma dissertação desde da criação até Jesus. Em determinado momento, os judeus ficaram irados, tomaram pedras para apedrejar Estevão como herege. Mas diz em Atos dos Apóstolos que a face de Estevão brilhava como a de um anjo. Porque eu me torno tão semelhante quanto aquilo que eu adoro. E proximidade é semelhança. Por isso, meu irmão, você que foi salvo em Jesus Cristo, você que foi liberto, o Senhor te libertou com um propósito. Você foi liberto para a glória de Deus. Olha para o teu vizinho e diz isso para ele. Você foi liberto para a glória de Deus. Você já pensou se Deus libertasse a gente? Pronto, foi liberto, agora vai-te embora. Vai, pega descendo. Tem uma hora, me aperrei mais não. Não tem mais nada a ver com isso. Já está bom demais. Né?
Moisés, eu estarei com você. Você vai libertar o povo e vai voltar a este monte para me adorar. É assim que nós somos transformados. A comunhão nos transforma. Sabia disso? Quando a gente se relaciona com gente de Deus, presta atenção aqui. Quando a gente se relaciona com gente de Deus, nós somos transformados. Você pode ver um casal quando ele já tem uma estrada caminhando junto, termina se parecendo com o outro, né? No jeito de ser, no falar. Pessoas até confundem. Vocês são irmãos, né? Não, marido e mulher, né? A palavra de Deus, ela nos transforma, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes de saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Espírito Santo transforma aquela velha natureza, pega todas aquelas manias velhas e sujas que Paulo chama de obras da carne em Gálatas e transforma em frutos do Espírito, né? Aquele sujeito bruto se torna amável, o agoniado se torna pacífico, o irreverente se torna temente a Deus, o egoísta se torna bondoso, o avarento generoso. O Espírito Santo muda o caráter da gente, muda a vida da gente. E a adoração também. Quanto mais eu dedico a minha vida em adoração a Deus, quanto mais eu dedico o meu coração, o meu ser, mais parecido com Ele eu vou me tornando. É por isso que quando você vê pessoas de outras religiões, elas de cara expressam a quem adoram. Eu não quero entrar nesse mérito para não ofender ninguém. Mas você sabe do que eu estou falando. Um satanista, por exemplo, no olhar você percebe. É algo que não traz paz. Você vai numa romaria, por exemplo, não sei das quantas, Juazeiro do Norte, você vê pessoas subindo milhares de degraus de joelhos, são pessoas tristes, opressas, cheias de fé, é verdade, mas enganadas. Aquela coisa pesada, triste. Há grupos de religiosos aqui nessa cidade que quando se aproximam para pedir um dinheiro, eu tenho dó no coração. Porque a gente vê no semblante o vazio. Franciscanos, por exemplo, eu tenho uma profunda admiração por São Francisco de Assis. Mas ele nunca esperou ser adorado ou venerado como Deus, não. Ele foi um grande relutante, um grande revolucionário dentro da igreja. Ele queria exatamente mostrar a verdade. Infelizmente, as pessoas interpretaram de forma errada. Porque você se torna semelhante àquilo que você adora. E cuidado com o que você adora. Porque muita gente nem sabe o perigo que isso representa. Há uma relação muito direta entre o que eu sou e aquilo que eu adoro. Uma pessoa que adora o dinheiro, a riqueza, por exemplo, geralmente essa pessoa consegue afastar todo mundo de junto de si. E quando a vida chega no fim é que ela vai se dar conta que trocou o que tinha de mais precioso por algo que no fundo não valia de nada. Porque a gente se torna semelhante àquilo que a gente adora.
Deus diz: vocês virão e me adorarão nesse monte. Aqui vocês me prestarão culto. É por isso que na Sal e Luz não há veneração do pastor. Se começar, meu irmão, corta. Entendeu? É por isso que não tem cadeira aqui na frente. Porque só a um interessa ser adorado. Reconhecido, engrandecido, exaltado. Só Ele. Quando eu descobri esse Deus verdadeiro, eu entendi que como pastor, a minha única tarefa é apontar para Jesus. Eu não preciso fazer mais nada. É apontar para Jesus. Esse é o meu grande desafio. E às vezes a gente é tentado a querer exaltar a si mesmo. Vocês que assumiram o ministério, talvez você seja até de outra igreja, sirva em outra igreja. Cuidado, foi nessa daí que Lúcifer caiu. Ele era o querubim da guarda. Ele estava sentado junto às pedras fogueantes de Deus. Alguns supõem que ele era até ministro de música, viu, Caimão? Cuidado, abre seu olho. Porque a gente tem esse problema. O ser humano é um ser que não sabe receber elogio, adoração. Quantos e quantos pastores a gente não tem visto que caiu por causa disso? As pessoas foram enaltecendo, foram engrandecendo e ele foi deixando. Né? O que João Batista disse? Convém que ele cresça e que eu diminua. Apontar para Jesus, é só o que resta. Ele veio para preparar o caminho do Senhor, apontar para Jesus. Moisés desce ao Egito e encara Faraó para quê? Para apontar para Jesus. É por aqui o caminho, é para Ele. Tudo deve convergir, como diz o apóstolo Paulo, para a glória dele. Amém? Amém. Porque a gente se torna tão semelhante quanto aquilo que a gente adora. Proximidade é semelhança. Quer ser parecido com Deus, meu irmão? Quer ter o caráter de Cristo? Adore. Adore. Ainda que você seja usado com sinais e maravilhas, como foi com Moisés. Moisés, com a sua varinha lá, que não era uma varinha de condão, Moisés com a sua varinha lá fez sinais e prodígios em todo o Egito, pragas terríveis. O homem abriu o mar vermelho, mas apontando para Jesus. Do mesmo jeito, com a minha vida e com a sua. Só interessa uma coisa: adorar a Jesus. Vamos ficar de pé. Eu quero fazer esse convite a você. E eu creio que nessa noite Deus vai estar trabalhando isso no teu coração. Fecha teus olhos.